Depois de quase 30 anos no mundo dos negócios, eu posso te dizer com total convicção: os erros que quase destruíram a minha empresa não foram de mercado, foram de gestão. E sabe o pior? Eu estava cometendo esses erros achando que estava fazendo tudo certinho. E nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 erros que quase quebraram a minha empresa. E o mais importante, como que eu reverti cada um deles para chegar onde chegamos hoje. Então fica até o final, porque o que eu vou compartilhar aqui pode salvar o teu negócio agora. Primeiro, eu vou te mostrar por que querer vender para todo mundo é uma armadilha cara que você pode cair. E como a decisão de demitir clientes mudou completamente a nossa margem de lucro. Parece loucura, mas faz todo sentido quando você entende isso. Segundo, eu vou falar sobre um erro perigoso que acontece exatamente quando a empresa começa a crescer muito rápido e que destrói a cultura organizacional da tua empresa, sem que você perceba. Boa parte das perdas de margem não está lá fora, mas dentro da sua empresa, como ela funciona quando as decisões estão desalinhadas. Aí vem retrabalho, conflito e eu vivi tudo isso na pele. Terceiro ponto, eu vou te falar como que o descuido com os custos e projetos podem fazer você trabalhar muito e lucrar quase nada. E é muito comum encontrar empresários que operam no escuro, sem saber se o negócio gera lucro ou prejuízo, não tem dados confiáveis e qualquer decisão passa a ser baseada na sensação e não em dados e estratégia. E eu vou te mostrar como sair desse lugar perigoso. Meu nome é Carolina Santos, sou empresária há 30 anos, com atuação em indústria, engenharia e serviços. Atendemos todos os estados brasileiros, liderei o projeto de internacionalização da minha empresa nos Estados Unidos e conquistamos o lugar de número 1 absoluto em nosso segmento em toda a América Latina. E tem 7 anos que eu me dedico a ser mentora, conselheira empresarial e treinar líderes empresariais para que eles não precisem aprender na dor, como eu aprendi. E hoje eu vou abrir um jogo sobre 3 erros que eu cometi e que quase custaram tudo que a gente vinha construindo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. Eu trago conteúdo aqui direto, sem enrolação, com 30 anos de experiência real no mundo dos negócios. E todo o conteúdo aqui é voltado para quem quer crescer de verdade, com lucro, construir empresas sólidas e liderar com inteligência. Então clica aqui, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Agora vamos para o que interessa. 3 erros reais, 3 viradas de chaves reais. Então presta atenção, porque eles podem estar acontecendo na sua empresa agora mesmo. Erro número 1, que quase quebrou minha empresa: querer vender para todo mundo. E como o ICP, que é o perfil ideal de cliente, salvou a nossa margem e o nosso lucro. Esse foi o primeiro e talvez o mais traiçoeiro dos erros. No início, a lógica parecia perfeita. Quanto mais clientes, melhor. A gente abriu o leque, atendeu todo mundo e não recusava negócio. Parecia legal, mas na verdade era um desperdício de tempo, de energia e de lucro. O problema é que nem todo cliente gera lucro. Alguns clientes te consomem mais tempo, mais energia, mais estrutura operacional e ainda pagam muito menos do que deveriam. E não é culpa deles, é sua, é minha. Pequenos e médios negócios ampliam receita, ganham volume, crescem em complexidade operacional, mas não estruturam lucro sustentável. E o resultado é um ciclo perigoso, que eu chamo de ciclo da sobrevivência. Eu estive lá e eu sei que esse lugar é horroroso, ele dói demais e a gente acaba convivendo com a fragilidade financeira diariamente. A virada de chave aconteceu quando a gente parou, fez uma pergunta muito simples e poderosa que você deve fazer no seu negócio agora. Qual é o perfil de cliente que realmente a gente gera valor? Qual é o nosso ICP? Qual é o nosso perfil de cliente ideal? E com base nisso, a gente fez algo que assusta a maioria dos empresários. Nós demitimos clientes. Isso mesmo, nós demitimos mais de 20% da nossa carteira de clientes. Dispensamos contratos que drenavam a nossa operação, apertava a margem e não tinha potencial de crescimento para a nossa empresa. E sabe o que aconteceu? O lucro aumentou. O ticket médio multiplicou e a gente voltou a respirar. A equipe voltou a ter tempo. Isso quer dizer o seguinte: quando você para de tentar agradar todo mundo, você acaba se beneficiando e a margem aparece. Se você já percebeu que tem cliente que custa mais do que te rende, já dá um like aqui. Isso vai mostrar que o conteúdo está fazendo sentido para você. Erro 2. Crescer rápido demais sem sustentar a cultura. E esse erro ninguém está falando. Esse erro é invisível e você não vê ele acontecer muitas vezes.
Você só percebe quando já está tudo destruído. Quando a empresa começa a crescer em ritmo acelerado, novas contratações chegam, novos processos surgem, novas lideranças começam a ser promovidas e, de repente, começa a aparecer uma outra empresa completamente diferente. Os valores que eram inegociáveis passam a ser flexíveis ou até mesmo negligenciados. Os comportamentos que definiam a cultura começam a ser ignorados. Pesquisa da Gartner revela que 57% dos líderes de RH concordam que gestores falham ao reforçar a visão desejada de cultura dentro de suas equipes. E 53% afirmam que as lideranças da empresa não se sentem responsáveis por demonstrar os valores organizacionais. Isso aqui é gravíssimo, gente. Sabe por quê? Porque a cultura não é o que está escrito na parede. Cultura é o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. E num período de expansão acelerada, eu percebi que a liderança tinha se tornado o elo mais fraco da corrente. E não foi por falta de competência nem por má vontade, mas foi um ponto cego empresarial. Nesse momento, eu precisei voltar dos Estados Unidos para restabelecer a ordem. E a solução foi inegociável: fortalecer a liderança e disseminar a cultura ativamente, consistentemente, em todos os níveis, todos os dias. Levantamentos apontam que equipe altamente engajada pode gerar até 21% mais lucratividade. E pesquisas da Deloitte indicam que empresas com cultura alinhada à estratégia apresentam um desempenho financeiro até 30% maior em relação aos concorrentes. Isso seria bom para você? Cultura não é custo. Cultura é lucro. Agora compartilhe esse vídeo com algum sócio ou líder da sua empresa. Esse erro está destruindo muitas empresas e ninguém está percebendo. Terceiro erro que quase quebrou minha empresa: descuidar dos custos em projetos. E esse buraco é tão perigoso. Esse é o erro mais técnico, mas não o menos devastador. Ele acontece quando a empresa cresce e passa a operar com múltiplos projetos simultâneos. A gestão de custo por projeto perde o rigor. Você fecha um contrato, começa a execução e só descobre que deu prejuízo quando o projeto já acabou. E o dinheiro também. De acordo com dados do Sebrae, apenas 35% das pequenas e médias empresas brasileiras realizam fechamento financeiro mensal com análise de margem e também olhando para encargos e obrigações legais. E isso significa na prática que a maioria das empresas não sabe de verdade se está lucrando ou se está apenas girando dinheiro. Separar faturamento de lucro deixou de ser detalhe técnico e passa a ser uma decisão estratégica. A nossa virada nesse ponto veio com duas ações: revisão completa do portfólio de projetos e produtos, e nós eliminamos completamente aquilo que não entregava o retorno adequado para a empresa. E a gente implantou um rigoroso planejamento financeiro antes de qualquer contrato assinado. Todo projeto passou a ter o seu custo mapeado, a margem projetada e os indicadores acompanhados de forma rigorosa e inegociável. O resultado? Menos projetos, muito mais lucro e um trabalho muito mais equilibrado. Agora me conta aqui nos comentários: qual desses 3 erros você já cometeu ou você viu agora que está cometendo? E sabe o que é mais interessante disso tudo? Quando eu olhei para esses 3 erros juntos, eu percebi que eles tinham uma raiz em comum. Não era um problema externo, não era um problema de mercado. Também não era falta de dedicação e trabalho. Era algo muito mais profundo. E quando eu entendi isso, tudo mudou. O grande erro por trás desses 3 problemas era o foco no esforço e não no resultado. A gente confundia ocupação com produtividade, confundia faturamento com lucro, confundia crescimento com solidez. E o mercado já mostrou que crescer sem estrutura não é sinal de ambição, é sinal de risco. E empresas que não fazem essa leitura a tempo não quebram por falta de clientes, quebra por confundir movimento com resultado. Quando a gente parou de olhar para o lugar errado, a gente começou a olhar para o lucro, a gente começou a fazer gestão de verdade, a gente começou a olhar para o que realmente importa, fortalecer a liderança, estruturar os pilares inegociáveis da empresa. E foi aí que a nossa empresa se tornou a número 1 na América Latina. Não só em mercado, mas também em resultados da porta para dentro. A gente precisa entender que lucro não é a consequência somente de vender mais. O lucro é a consequência de gerir melhor. Esses 3 erros me custaram caro, mas também ensinaram mais do que qualquer livro poderia ensinar. Agora você tem esse mapa na mão. Usa ele antes de precisar aprender na dor, porque eu te garanto, dói demais. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com quem precisa ouvir isso e já se inscreve no canal. E me conta aqui nos comentários, qual foi o erro que mais te tocou? Eu te vejo no próximo vídeo.